Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é terça-feira, começando o último mês de 2015, 1º de dezembro. Você vai conferir com a gente nessa edição. Você vai ver que os embarques de soja nos Estados Unidos seguem lentos. E também vai ver com dólar em alta, os produtores do café gourmet comemoram as exportações. Você vai conferir também um levantamento que mostra como está o faturamento das cooperativas no estado do Paraná. As cooperativas paranaenses atingiram uma alta de 10% até o acumulado desse ano de 2015, totalizando 55 bilhões de reais. E a partir de hoje, alta na tributação da pecuária de corte no estado de Mato Grosso do Sul. Tem previsão do tempo, tem mercado físico, mercado futuro, o que você precisa saber a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. E a gente começa essa edição falando sobre o mercado da soja. E a soja que há pouco vinha em alta no mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. Bom, vamos conferir se essa alta segue hoje durante o dia. Soja, inclusive, teve números entre ontem e hoje já na marca de 9 dólares por bushel. Vamos saber como é que estão os negócios. Nós temos aqui a soja negociada no mais curto prazo, as 4 posições de mais curto prazo. Você vê que julho registra 9, a gente já chega ali. Nós temos a posição de janeiro com alta de 0,48% neste momento. Negócios a 8 dólares, 85 centes mais 25 por bushel. Março, 8 dólares, 87 centes mais 75 por bushel, alta de 0,5% agora. Maio, 8 dólares, 93 centes mais 75 por bushel, alta de 0,47%. E julho, 9 dólares cravados aqui com uma alta de 0,53%. Assim vem os negócios com soja, negócios que já foram mais altos no dia de hoje, cerca de 2 centes de dólar acima desses registros que nós vimos agora, nesse momento, na Bolsa de Chicago. Então, soja reage um pouco, alta de 0,5% no mais curto prazo. E falando em reação, a gente acompanha diretamente também os valores para o dólar. O dólar que ontem terminou em alta e hoje é o que você confere de casa comigo. Como estão as movimentações também, como está o valor para o dólar neste momento, queda de 0,18%. E o dólar comercial R$ 3,88. Referência então para este momento aqui para o dólar comercial. Aí os dois elementos que formam o preço da soja. A soja, portanto, vem em alta nos Estados Unidos no dia de hoje. Soja operando em alta, assim como vinha já no dia de ontem. Na questão do dólar, apesar dessa leve queda que você viu aí, 0,1%, essa queda, ainda assim, ela traz um número positivo, porque o dólar vem sendo negociado muito próximo à casa de R$ 3,90, R$ 3,88 nesta terça-feira, mostrando um pouco mais de força. O dólar que vinha sendo negociado pouco acima da marca de R$ 3,70 aqui no país. Vamos agora trazer fundamentos para o mercado norte-americano. Ontem tivemos importantes números sendo apresentados em relação aos embarques e também exportações. É o que nós vamos conferir agora. A primeira análise gráfica que nós trazemos aqui mostra as exportações norte-americanas nas últimas temporadas. Você vê aqui no desenho gráfico o que aconteceu nos últimos anos e aqui fica muito claro que na temporada 11-12, ano da seca nos Estados Unidos, foi um período no qual os Estados Unidos tiveram um volume um pouco menor, 20.790.000 toneladas, sobe bem na temporada 12-13, veio para 27.260.000 toneladas, 36.710.000 toneladas foi o volume exportado na temporada 13-14, chega a 38.740.000 toneladas aqui para a temporada 2014-2015, esse é o volume exportado pelos norte-americanos, e aí fica em 32.070.000 toneladas aqui no histórico de vendas dos Estados Unidos. Esse é o histórico de vendas, sempre lembrando aqui que são 12 semanas de temporada. Foi o que aconteceu com as vendas e exportações norte-americanas. Então fica muito claro que entre a temporada 14-15 e a 15-16 há um recuo. Os Estados Unidos realmente têm um problema de competitividade em relação ao seu produto, aos seus produtos de maneira geral, estão menos competitivos no cenário internacional porque a sua moeda está muito forte. Dando continuidade
continuidade aos números, nós mudamos aqui o cenário para mostrar 13 semanas de safra. Então, se são 13, significa o seguinte, aqui nós estamos mostrando embarques. Esse aqui são os embarques de soja, temporada 14-15, comparado com a temporada 15-16. Aqui você vê que na temporada 14-15 havia embarques de 21.540.000 toneladas e agora 19.970.000 toneladas, recuo de 7% para os embarques norte-americanos em 13 semanas, de acordo com o relatório que foi apresentado ontem, relatório de inspeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E voltando aqui para o Brasil, a gente vai acompanhar agora a produção de soja de um produtor que enviou para a gente via WhatsApp. E você vai conferir agora a produção do Daniel Cassinelli, lá de Frutal, do estado de Minas Gerais, que enviou fotos da sua produção de soja para a gente acompanhar como está o desenvolvimento lá no estado de Minas Gerais. E ainda falando em soja, quando o assunto é soja, o maior estado produtor de soja do Brasil e do mundo, a gente vai ver agora no estado do Mato Grosso que a chuvas irregulares já estão prejudicando o desenvolvimento aí da oleaginosa. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. Este produtor plantou nas primeiras chuvas 2.100 hectares, mas não teve chuvas com volumes o suficientes para o bom desenvolvimento da lavoura de soja. O crescimento inicial acabou ficando disparelho com plantas de estrutura menor, com menos entelhamento, e isso vai resultar em perda de produtividade de grãos. O produtor rural Paulo Lauxen, há 15 anos na atividade aqui em Sinop, conseguiu plantar sua safra no dia 9 de outubro, dentro da janela ideal de plantio. Só que a planta vem atravessando por um estresse hídrico. É uma variedade com 105 dias, o ciclo dela, então a gente consegue ainda uma boa janela de plantio da safrinha. Só que, porém, depois de plantada, ela sofreu um estresse hídrico bastante grande e vem sofrendo ainda, porque a chuva ela vem de conta-gota. Está bonita da forma como está agora, porque ontem no final do dia e essa madrugada teve chuva em cima dela, então por causa disso que ela está verde, tá no estágio bonito. Mas ela está pequena, podem ver que ela está alto e baixo, ela não está uniforme, é porque tem uns pés que pegou provavelmente um pouco mais de umidade no solo, outros pegou menos, então ela não está com uniformidade. A diferença no desenvolvimento da planta pelo estresse hídrico acontece na maioria das lavouras da região produtora de Mato Grosso. A gente até nem sabe se o pé pequeno e o grande vai dar muita diferença de produção. Mas enfim, o estresse hídrico está bem visível aqui, o que acontece pelo alto e baixo. E a gente poderia dizer que fosse porque um tem mais raiz do que o outro, mas caso contrário, a gente arrancou o pé aqui, o pé maior tem menos raiz do que o pezinho pequeno. É sinal que o pezinho pequeno procurou mais a área radicular para querer procurar umidade, buscar umidade. O produtor tem uma metodologia própria para definir sua venda futura e compra de insumos para a próxima safra. Tem pessoas, produtores, ou às vezes a própria mídia, ela usa o cálculo de lucro em cima de quanto ela pagou quando comprou e aí vai colher e por quanto ela vai vender. E eu faço uma conta talvez diferenciada de algumas pessoas. Eu comprei tudo com o dólar barato. Comprei ainda no dólar antigo, todos os insumos. Só que para mim saber se isso vai dar lucro ou não, eu agora tenho que colher essa produção e voltar a comprar todo o meu produto novamente. Se com essa compra eu repor todo o meu estoque para o próximo plantio e me sobrar alguma coisa, é meu lucro. E caso contrário, eu não tive lucro nenhum. E bom, por aqui a gente continua falando sobre esse tema. Você viu o produtor no estado do Mato Grosso, no norte do estado do Mato Grosso, falando a respeito desses impactos climáticos sobre a sua área de produção e a área de produção da região de maneira geral. O que isso causa? Necessidade de semeadura em alguns talhões, em algumas partes do estado do Mato Grosso, principalmente noroeste, norte do estado do Mato Grosso, é onde mais se tem essa situação. Isso ocorre pelo fato das chuvas nessas regiões ainda estarem irregulares.
irregulares. Essa irregularidade nas precipitações traz impacto negativo sobre a área de produção de soja. Sobre essa situação e a previsão do tempo evidente, nós vamos conversar agora com a Nadiara Pereira, ela que faz a sua primeira participação do dia aqui na Agricultura BR. Nadiara Pereira, o produtor rural falava ali a respeito dos problemas, falou também da vantagem de ter comprado antes, comprou os insumos com o dólar baixo, entretanto perdeu parte disso porque a chuva não aconteceu. Como é que fica a previsão do tempo para essa região do estado do Mato Grosso e o Mato Grosso de maneira geral? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Pois é, o norte do estado de Mato Grosso é a região aí mais afetada por essa irregularidade das chuvas. Infelizmente, aí para os próximos períodos, as notícias não são muito boas por causa do fenômeno El Niño, que a gente tanto fala. As chuvas ficam bem abaixo da média sobre partes da região norte e nordeste. Isso também atinge algumas áreas do centro-oeste, principalmente norte de Goiás e o norte de Mato Grosso. Enquanto as chuvas chegam com um pouco mais de força no sul mato-grossense, sobre as demais áreas, principalmente da metade norte, a chuva vem de uma forma mais irregular, na forma de pancadas, mal distribuídas. Algumas regiões recebem valores maiores, mas é de forma bem pontual. E para esta semana, a situação mais crítica, porque as instabilidades vão perder força sobre o estado. Tem previsão apenas para pancadas isoladas e de baixos volumes acumulados, agora até o dia 5 do mês de dezembro. Então, até o final de semana, as pancadas a gente pode observar aqui de forma isolada e também com baixo acumulado. E é claro que quando a chuva diminui, a temperatura aumenta. Então, teremos elevação da temperatura, aumento do calor durante esta semana e, com isso, a umidade do solo cai ainda mais rápido durante esses períodos de tempo mais seco e temperaturas mais altas. No próximo período, entre os dias 6 e 10 de dezembro, a chuva volta com um pouco mais de força. Inclusive, deve atingir aqui noroeste, partes do norte. A gente observa variação de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Apesar de chover em todo o estado desta vez, a gente observa que ainda não é uma chuva bem homogênea. Deve chover forte em alguns pontos aqui do interior, oeste e norte mato-grossense. No próximo período, entre 11 e 15 de dezembro, chuvas ainda sobre grande parte do estado, mas olha só, acumulado baixo, de uma forma geral, acumulados em torno de 15 milímetros, indicando que são chuvas isoladas e alternadas com períodos de melhoria. No decorrer desse mês de dezembro, a chuva deve vir sim com um pouco mais de frequência, com maiores volumes, mas mais uma vez, principalmente o sul do estado é que deve ser mais favorecidos. Nadiara, aproveitando que nós estamos falando sobre a soja, estendendo essa previsão para as demais áreas produtoras, vem chuva por aí? Olá. Olá. Outra situação que segue, outra região que segue bem crítica é a região do Matopiba, né? Nesta região do oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão, partes do Tocantins também a falta de chuvas tem dificultado o plantio da soja. E agora, para os próximos períodos, expectativa de pouca chuva. Nesses próximos meses, no decorrer de dezembro e também durante o verão, tem previsão sim de chuva sobre partes do nordeste e norte do país. Só que é uma chuva abaixo do que é normal para a época do ano por causa da atuação do fenômeno El Niño. Agora, para os próximos 5 dias, até o dia 5 do mês de dezembro, previsão de tempo bastante seco ainda sobre o interior do Tocantins, grande parte do nordeste. Se chover, é uma chuva muito isolada que atinge aqui partes do sul da Bahia, oeste do Maranhão, mas não é aquela chuva que recupera a umidade do solo. O estado da Bahia até recebeu bons volumes de água nesses últimos dias, choveu forte no sul, partes do oeste, aumentou um pouco a umidade do solo, mas agora nesses próximos 5 dias, então esta região aqui, importante produtora de grãos, vai continuar aí com situação um pouco mais crítica. Nas demais regiões do Brasil, tem previsão de chuva forte, em exceção aqui do estado de Mato Grosso, deve chover forte entre Mato Grosso do Sul e Goiás, então boa parte aqui do centro-oeste, mas assim como boa parte aqui do norte, principalmente norte, nordeste mato-grossense, norte de Goiás também vai continuar com um tempo mais seco. Entre sul e sudeste, os temporais aí são destaque para esta semana, principalmente entre norte, gaúcho e interior do Paraná e entre São Paulo e Minas Gerais, tem previsão de altos volumes de água. No próximo período, como eu falava, a chuva ganha um pouquinho de força sobre o estado de Mato Grosso e ela se espalha de forma um pouco mais generalizada sobre as demais áreas do centro-oeste, atinge também ainda
boa parte do sudeste aqui e também do estado do Paraná, com altos volumes de água, mas por enquanto maiores volumes aí previstos para o estado de Minas Gerais. E aqui para a região nordeste, atingindo partes do Mato Piba, tem previsão de pancadas de chuva. Só que mais uma vez, o maior volume de água deve atingir o sul e oeste da Bahia. Entre Tocantins, Maranhão e Piauí é uma chuva bem mais isolada e com baixos volumes de água, indicando então que são pancadas alternadas com períodos de tempo seco. Por enquanto, na maior parte das áreas produtoras, é uma chuva ainda insuficiente para encharcar o solo aí para o plantio de grãos. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Nadiara. Daqui a pouco ela volta com a previsão, então, para a região sul. Bom, e por aqui você confere cotações no mercado físico. Veja como está a cotação da saca da soja para todo o país. Por aqui a gente fala agora de outra cultura, é hora de ficar por dentro dos valores do arroz em casca. É o que você observa agora no indicativo do indicador CPEA para a saca de 50 quilos no estado do Rio Grande do Sul. E a gente faz um comparativo com o dia anterior, dia 30 de novembro, o último dia do mês de novembro, quando estava R$ 41,42. Em relação à alta também, em relação ao último dia 30, nós temos aí uma queda de 0,05% para o arroz beneficiado, a saca de 50 quilos no estado gaúcho. Valores, então, fazendo uma referência à valorização mensal, nós temos aí uma alta de 1,52% para arroz em casca no estado gaúcho. Por aqui, hora de acompanhar no mercado físico brasileiro mais cotações, dessa vez para o arroz beneficiado. Você viu aí os valores e também a referência para o valor do arroz. Quando a gente fala de arroz, você logo lembra do estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem sofrido demais, principalmente o produtor gaúcho, por conta das fortes chuvas que atingiram e continuam atingindo o estado. Há perdas generalizadas para o trigo, para a soja, para o arroz também. Nós vamos saber com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para o sul, mas principalmente para esse estado. Previsão de mais chuva, Nadiara, é isso? Tem previsão de bastante chuva ainda para o mês de dezembro. Mais uma vez, esse mês deve ser marcado por chuvas acima da média em todo o sul do Brasil por causa do fenômeno El Niño. Só que, por enquanto, o início do mês vai sendo marcado por chuvas um pouco mais irregulares, justamente no Rio Grande do Sul. Essa semana começou com temperaturas mais baixas, até abaixo do que é normal para esta época do ano no estado gaúcho, e também tempo mais firme. Só que no finalzinho desta terça-feira voltam a ocorrer temporais no norte gaúcho e no decorrer desta semana ainda previsão de bastante chuva entre o norte gaúcho e interior paranaense. Nas partes do estado devem ter tempo aí mais firme, favorecendo os cuidados com as lavouras. Por enquanto, solo bastante encharcado em toda a região sul, principalmente do norte gaúcho ao interior paranaense, solo com índices de até 100% de umidade, e no interior e sul do estado do Rio Grande do Sul, os índices variam em torno de 70% de umidade. Para amanhã, previsão de pancadas de chuva desde a metade norte do Rio Grande do Sul até o interior do Paraná. E nesta área mais escura aqui do noroeste, norte gaúcho, oeste catarinense e oeste do Paraná, risco maior para temporais, então, nestas áreas. Na metade sul do Rio Grande do Sul, tempo mais seco, amanhã teremos predomínio do sol, então nestas áreas os cuidados no campo andam bem aí, com o sol predominando e boas condições de umidade. Quanto às temperaturas, máxima na casa dos 27 graus no interior gaúcho, oeste catarinense e até 28 graus no norte do Paraná. Para os próximos 5 dias, os maiores volumes de água devem ultrapassar 70 milímetros no oeste de Santa Catarina, também no leste paranaense, e a gente observa que em toda esta metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
tem previsão de chuva forte, mas é uma chuva mal distribuída, então serão temporais localizados. E na metade sul do Rio Grande do Sul, até o dia 5 de dezembro, previsão aí de tempo mais firme, pelo menos então esta semana a chuva dá uma trégua nesta região do estado. Já no próximo período, entre 6 e 10 de dezembro, a chuva atinge todas as regiões, só que no Rio Grande do Sul ainda com baixo volume acumulado. Neste período aqui tem previsão de chuvas com 5 a 15 milímetros em 5 dias, indicando que são pancadas isoladas e alternadas com períodos de melhoria. Por enquanto, os maiores volumes de água vão ficar concentrados em partes de Santa Catarina e do Paraná. Só que apesar desse mês começar com chuvas um pouco mais irregulares no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem previsão sim aí para aumento das chuvas no decorrer dos próximos períodos e deveremos ter ainda chuvas acima do normal para esse estado. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Nadiara, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Por aqui, a gente troca de assunto. Você já respondeu a enquete dessa semana aqui do Agricultura BR? Principalmente se você é produtor de milho de todo o Brasil. Entre em contato conosco, responda a enquete dessa semana. Você, se é produtor de milho, já negociou toda a sua produção da temporada 14 e 15? É isso que a gente quer saber. A maneira mais fácil, entre várias plataformas, pode ser através do WhatsApp. O número é o 6796562266. Mas também nós estamos aí com facilidade de acesso. Você pode entrar em contato conosco através de várias plataformas. E é o que você observa agora. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. E agora é hora de intervalo comercial e na volta você vai contar que essa alta do dólar vem propiciando aos produtores de café gourmet uma maior exportação. E daqui a pouco, no Agricultura BR, você vai ver que uma associação desenvolve formas de trabalho contra o bicudo do algodoeiro. Assunto de ainda hoje, aqui no Agricultura BR. E no Agricultura BR, nessa abertura de bloco, você tem os indicadores da agropecuária brasileira. Isso mesmo, e por aqui a gente troca, a gente começa falando sobre o indicador da pecuária de corte e você de casa acompanha o indicador do boi gordo Brasil, uma estimativa desses últimos 30 dias para a gente acompanhar como vem sendo o sobe e desce dos preços dessa matéria-prima e é o que a gente observa agora no seu televisor. Você acompanha comigo do dia 31 de outubro até o dia 30 de novembro. Veja que começou no dia 31 de outubro a R$ 144,75. Tinha mais uns ganhos aqui na primeira semana do mês de novembro, R$ 144,81. Ainda no dia 16, aumentava mais alguns centavos, R$ 144,93. Já no dia 23 de novembro, já ia para casa dos R$ 145,25. Mas, entretanto, esse preço não suportando, ele ia baixando alguns centavos, voltando para R$ 144,81. Essa alta é de 0,12%, uma leve alta, portanto, nesse período dos últimos 30 dias. E também fazendo um comparativo com o dia 30 de novembro de 2014, aí sim uma valorização um pouco maior, que chega a 5,2% para o preço médio do boi gordo aqui no Brasil. E olha, o indicador Soja Brasil fechou o mês de novembro no valor de R$ 75,20 por saca de 60 quilos. Um valor importante porque coloca, mesmo com a queda do dólar, o dólar acabou recuando durante o mês de novembro, mesmo com essa situação, o valor médio da soja ficou acima da marca de R$ 75. Lembrando que o indicador Soja Brasil é uma média simples, feita considerando a mínima e a máxima diária nos 10 principais estados produtores
produtores do país. Você acompanha comigo o que aconteceu nesse acumulado de novembro e nós temos aqui o fechamento do mês de outubro em R$ 75,90. Esse valor veio oscilando, ficou em R$ 75,28, chegou a ficar abaixo de R$ 75,00 no dia, na primeira quinzena de novembro, no fechamento, depois recuperou esse patamar. Na segunda-feira, aliás, na sexta-feira passada, ele estava com valor um pouco abaixo desse, vinha com valor 0,56% abaixo e fechou a R$ 75,20, ganhando 0,5% entre sexta-feira e também o fechamento de segunda-feira para o fechamento do mês de novembro. Então, fechou em R$ 75,20 a saca de 60 quilos. Em 30 dias, há uma queda de 0,92%. Essa queda é fácil de explicar. Essa queda aconteceu também por conta do dólar. O dólar, ele vinha numa situação em outubro, ele veio perdendo força também, né? E principalmente em novembro, ele perde força nesse último mês. Entretanto, apesar de uma leve queda, né, 0,9%, os valores comparados de 12 meses, portanto, há um ano, são extremamente expressivos. O ganho chega a 24% por saca de 60 quilos no valor médio da soja no país. E diferente da escalada para a soja, que teve uma leve queda, para o milho teve alta nesses últimos 30 dias, finalizando o mês de novembro a R$ 28,81 a saca. Você acompanha agora esse sobe e desce dos preços para o milho, que terminou então ontem, dia 30 de novembro, com escalada de alta. E você acompanha aqui nos últimos 30 dias como vem sendo então essa movimentação do dia 31 de outubro até o dia 30 de novembro, onde essa alta chega a 2,78%. A gente acompanha aqui no dia 31, R$ 28,03. Já aumentava 37 centavos no dia 7 de novembro para R$ 28,40, aumentando mais um pouco dia 15 de novembro para R$ 28,62, no dia 22 de novembro R$ 28,47, cedia, mas ainda assim finalizando o dia 30 de novembro a R$ 28,81. Se nos últimos 30 dias um ganho de 2,73%, fazendo um comparativo com os últimos 12 meses com a data dia 30 de novembro de 2014, uma alta mais expressiva de 19,3%. Lembrando que o indicador Milho Brasil é uma média dos preços praticados entre o valor mínimo e máximo nas principais praças, nas 8 principais praças produtoras brasileiras. O indicador Café Sul de Minas traz o valor médio para a principal região produtora do país. E essa principal região produtora, ela fechou o mês de novembro com R$ 500 de valor médio por saca de 60 quilos. Valor que, se comparado ao fechamento da sexta-feira, é uma perda. Perdeu R$ 5,00 por saca. O indicador Café Sul de Minas refletiu também os valores negociados em Nova York ontem, que vinham em queda e fecharam em queda. Por aqui você vai conferir agora como é que ficou o acumulado desse último mês de novembro. Você tem aqui o gráfico que mostra que 31 de outubro fechou com 485. Esse valor ele chegou a recuar durante o mês de novembro, voltou para esse patamar e 30 de novembro chega a subir, recuperando a marca de R$ 500. Esse número aqui representa uma valorização, comparado ao que acontecia no dia 31 de outubro, de uma valorização de 3%. E se comparado com os valores praticados há 12 meses, portanto, na mesma data no ano passado, a alta é de 2,6%. Olha, um assunto interessante sobre o café. O chamado café gourmet ou cafés especiais estão tendo um volume de vendas realmente muito expressivo. No geral, as exportações de café no Brasil, nesta última temporada, totalizaram 36 milhões de sacas. É uma alta bastante interessante para o período, se comparado com o que acontecia no ano passado. O aumento foi de 7% para as exportações gerais de café. Agora, em relação a esse mercado novo,
que está sendo muito beneficiado. Nós sempre falamos da soja, mas se existe um mercado, independente do que acontece em Nova York, que tem muita oscilação, valor sobe, valor desce, mas o café especial ou o café gourmet, ele acaba se beneficiando mesmo dessa alta do dólar. E para se ter uma ideia, os valores, eles melhoraram de 2014 para 2015 e houve uma expansão. Essa expansão é de 10,7% nas exportações de cafés especiais do Brasil e com isso o faturamento, de acordo com o Secafé, melhorou também. Ainda não foi divulgado números específicos para os cafés especiais, mas já foi adiantado que os números são bem superiores ao que acontecia no mesmo período do ano passado. Vamos acompanhar agora o que acontece com os negócios no mercado futuro, começando pela Bolsa Paulista. Portanto, café arábica negociado no mercado futuro brasileiro. Praticamente não há contratos, posição de dezembro, mais curto prazo, apenas com 20 a 139 dólares e 5 centes por saca, uma queda de 0,93%. Março com 610 contratos a 143 dólares mais 80 centes por saca de 60 quilos, uma queda de 1,78% para essa posição. E da Bolsa Paulista, a gente segue agora para a plataforma Ice Filters em Nova York, ver também neste momento como anda a negociação para o café arábica, que é o que você confere agora comigo no seu televisor, e os contratos negociados agora neste momento em queda. Veja que todas as posições negociadas vêm em queda neste momento. O contrato de dezembro deste ano, de maior liquidez até o momento, vem a $1,15 mais 75 por libra-peso, queda de 0,98%. O contrato de março também do próximo ano acabou mudando aqui 1,46% de queda, os negócios a $1,17 mais 85 por libra-peso. O contrato de maio do próximo ano, queda de 1,43%, os negócios a $1,20 mais 5 por libra-peso, assim como o contrato de julho de 2016, queda de 1,45%, os negócios a $1,22 mais 10 por libra-peso. Por enquanto, segue em queda o mercado futuro do café arábica na plataforma Ice Filters em Nova York. Você viu as referências para os valores para o café arábica negociado, principalmente em Nova York. No Brasil, praticamente não há negócios no mercado futuro do café, negócios que caíram muito nos últimos anos. Lá em Nova York, continua aquele sentimento de pressão. Esse sentimento de pressão é por conta de algumas estimativas feitas por consultorias pelo mundo que estimam uma safra brasileira maior. Sinceramente, eu não sei, porque eles não têm técnicos no Brasil, se eles estão considerando realmente que o Brasil vai produzir mais de 60 milhões de sacas ou se esse é o potencial produtor brasileiro. Potencial para isso realmente tem. Aí, outra questão que tem afetado são as chuvas na região sudeste, em especial sobre a região da divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Essas chuvas são mais intensas, vão garantindo recuperação para a umidade de solo, além das floradas de café que estão cada vez mais expressivas. Por aqui nós vamos ver agora como é que está o café robusta. Por falar em café robusta, a expectativa de chuvas mesmo no norte do estado de Minas e também no Espírito Santo, que são regiões duramente castigadas pela seca. Vamos saber agora como que estão os negócios com o café robusta na referência da plataforma Life na Bolsa de Londres, que acaba sendo o grande referencial para quem produz café Conilon aqui no Brasil. E nós temos aqui um movimento de queda, posição de janeiro a 1.470 dólares por tonelada, queda de 0,54% para essa posição. Março a 1.500 dólares a tonelada, queda de 0,46%. E maio, 1.525 dólares por tonelada, redução de 0,45% para essa posição. As três posições de mais curto prazo aqui, elas estão praticamente nos menores valores praticados no dia, diferença de 3, 4 dólares por tonelada é muito pouco, portanto, vem realmente no movimento de queda, neste momento muito próximo ao menor valor praticado no dia. E é hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar que lá no estado do Mato Grosso uma associação vem desenvolvendo um projeto contra o bicudo do algodoeiro.
E ainda hoje você vai ver que o governo do estado de Mato Grosso do Sul aumentou a tributação sobre a pecuária no estado. Assunto de ainda hoje aqui no Agricultura BR. Estamos de volta. Olha, durante o mês de agosto, o frete no estado do Mato Grosso atingiu a maior cotação do ano e desde então não teve mais uma redução significativa. E olha só para se ter uma ideia, os registros do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária apontam para um frete de R$ 315, esse valor que não cede. É o que você vai acompanhar agora com o repórter Valdir Pacheco. Aqui no Mato Grosso, o ano parece se distanciar de uma realidade no tocante ao frete. No último boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, apontou que após o preço do frete no trecho Sorriso Santos atingir a maior cotação do ano em meados de agosto, esse valor pouco reduziu desde então. De acordo com o Instituto, na última semana, esse valor voltou a bater o recorde do ano, ficando em R$ 315 por tonelada. Desta forma, percebe-se que o mercado de fretes encontra-se extremamente pressionado no estado, já que fatores como a diminuição na oferta de caminhões, início da cobrança dos pedágios, especulações sobre possíveis fechamentos de rodovias tem inflado o preço do frete no estado, o que acaba afetando negativamente o preço do cereal pago ao produtor. Conforme a entidade, há cerca de um ano, o IMEA relatava sobre o processo de retração dos preços de frete no estado, fato comumente visto no período de pós-escoamento do cereal, ou seja, após atingir altos valores em agosto e setembro, que é o pico do escoamento, o que acontecia era uma redução no preço. Valdir Pacheco, para o SBA. Portanto, movimento de alta. É importante lembrar que, semanalmente, nós trazemos esses números relacionados ao Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ainda hoje você vai ter outros levantamentos em relação ao que acontece no Mato Grosso, de acordo com essa instituição, que usa números oficiais, mas que estão sempre nos campos para mostrar o que vem acontecendo no estado do Mato Grosso. É um movimento até que natural subir o frete nessa época do ano. Daqui a pouco vai ter escoamento da safra mato-grossense, vai começar pelo menos o escoamento dessa safra e o frete já começa a ficar caro no estado do Mato Grosso, é o que apontam os números do IMEA. Por aqui nós vamos mudar um pouco de assunto para trazer agora em destaque no Agricultura BR o milho no cenário internacional, milho negociado na Bolsa de Chicago, é o que você acompanha comigo aqui. Nós temos milho em Chicago e a posição de dezembro negociada a $3,67 mais 50 por bushel, uma alta de 0,68%, 1 cento de dólar abaixo do valor máximo negociado no dia de hoje. Março vem com negócios a $3,74 o bushel, alta de 0,47%. Maio, $3,79 mais 75 bushel, alta de 0,46%. E julho, $3,85 por bushel, uma alta de 0,32%. Assim vem os negócios com o milho lá nos Estados Unidos, muito distante da marca de $4 por bushel, mais próximos ao valor que nós tínhamos de negócios em relação ao dia de hoje, né? Está $1 cento, $1,5 cento abaixo dos valores máximos negociados no dia. Estados Unidos, que tem uma super safra, mais uma vez, pela terceira consecutiva, Estados Unidos trazem uma produção de soja elevadíssima. E essa produção de soja, eu falei soja, mas é milho também, produção de milho extremamente elevada, passa de 346 milhões de toneladas pelo terceiro ano consecutivo ou terceira safra consecutiva. Com isso, olha o cenário desenhado nos Estados Unidos. São estoques muito altos, previstos pelo Departamento de Agricultura americano, muito milho ainda nos Estados Unidos. Esse milho está sendo colocado à venda pelos próprios produtores, isso ajuda a trazer pressão sobre esse mercado. Além disso, tem o dólar alto no mundo todo, tira a competitividade do produto americano, que acaba ficando mais caro para os principais importadores, e os Estados Unidos precisam escoar. Nos Estados Unidos, nós sabemos, muitas dessas áreas de produção têm um inverno rigoroso, vai nevar, e isso pode trazer danos a essa produção de milho dos Estados Unidos. Então, eles precisam vender milho por lá. Vamos acompanhar agora os últimos fundamentos para esse mercado, e eu trago aqui, nesse primeiro fundamento, a produção norte-americana.
nas últimas temporadas. Temporada 11 e 12 foram 312 milhões e 800 mil toneladas, a 12 e 13 sofreu com a seca, 273 milhões e 200 mil, e aqui as três últimas colunas, da esquerda para a direita, mostram as três temporadas recordes, 351 milhões e 300 mil toneladas na 13 e 14, 361 milhões e 100 mil toneladas na temporada 14 e 15 e 346 milhões e 800 mil toneladas na temporada 2015-2016. Esses números aqui já mostram quanta pressão que se tem sobre o mercado do milho norte-americano. Os estoques são muito elevados e trazem uma situação de que mostra que está bastante pressionado esse mercado por conta do volume produzido, muita produção de milho nos Estados Unidos, o que fez com que os estoques ficassem ainda maiores. E eu esqueci de citar um outro fator que tem pressionado também o mercado interno do milho nos Estados Unidos, que são as oscilações com o valor de petróleo negociado em Nova York. Sempre que o petróleo perde um pouco de preço, isso acaba influenciando diretamente os negócios com milho por lá. Isso porque 39%, cerca de 39% de todos esses 346 milhões, pouco mais que isso, quase 347 milhões de toneladas produzidos nos Estados Unidos, quase 39% são utilizados para produzir etanol. E etanol acaba competindo com gasolina e também outros combustíveis à base de petróleo. Então, se o petróleo cede, milho acaba cedendo também ou perde ainda mais a sua competitividade. A última análise gráfica que nós trazemos aqui no Agricultura BR mostram a safra americana pelos estados. Você tem aqui estado de Iowa com 63 milhões 370 mil toneladas. Aqui o desenho está mostrando uma queda, mas na verdade aqui são as produções individuais desses estados. Você está observando que Illinois tem 49 milhões e 80 mil, Nebraska pouco mais de 42 milhões de toneladas, Minnesota 36 milhões 810 mil, Indiana 20 milhões 790 mil toneladas e Dakota do Sul 20 milhões 370 mil, totaliza 346 milhões e 800 mil toneladas. É uma superprodução dos Estados Unidos, uma produção que tem uma produtividade acima de 157 sacas por hectare, portanto, produziu bastante, alta produtividade e alta produção nos Estados Unidos para o milho. Ainda falando sobre o mercado do milho, a gente vem agora para o Brasil. A gente acompanhou há pouco a movimentação na Bolsa de Chicago e por aqui é hora de ver na Bolsa Paulista como estão as movimentações. Neste momento é o que a gente observa agora no seu televisor. Veja que o contrato de janeiro do próximo ano, que vem maior número de contratos negociados, são 3.460 contratos negociados e agora os negócios a R$ 35,85 a saca. O contrato de março do próximo ano, com 120 contratos negociados a R$ 36,86 também a saca do milho na Bolsa da BMF Bovespa. Por aqui a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha a cotação, dessa vez o milho no estado paranaense. Por aqui a gente troca de assunto, a gente fala agora sobre o algodão. E olha, o bicudo está com os dias contados no estado do Mato Grosso. É que a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão vem desenvolvendo um projeto para erradicar o bicudo do algodoeiro, que é o vilão da pluma do algodão. É o que você acompanha agora na reportagem de Valdir Pacheco. O bicudo do algodoeiro é considerado uma praga-chave na cotonicultura brasileira. E seu controle efetivo depende de diversos fatores, principalmente de um trabalho realizado em conjunto com todos os produtores de algodão e seus colaboradores. Essa é a filosofia de um projeto que vem sendo executado pelo Instituto Mato Grossense do Algodão, IMA-MT, desde o início da safra 2014-2015 e visa garantir mais tranquilidade aos associados da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, a partir da próxima safra, cujo plantio iniciou agora no dia 1º de dezembro, após o fim do vazio sanitário. Nos últimos meses, pesquisadores do IMA, responsáveis pelo projeto Controle Efetivo do Bicudo e assessores técnicos regionais têm reunido com representantes da cadeia produtiva do algodão em Mato Grosso com o objetivo de discutir as melhores ações de manejo da praga e do sistema do algodoeiro.
O objetivo desse encontro, que acontece uma vez por mês em cada grupo técnico do algodão, é trazer os representantes das fazendas para falar como está o controle do bicudo em cada propriedade, a destruição da soqueira e o manejo fitossanitário da cultura em geral, entre outros assuntos relacionados à cotonicultura. O local da reunião mensal varia entre as propriedades participantes para estimular a participação de todas as fazendas. Nessas reuniões, os representantes do IMA-MT levam os agricultores e ao corpo técnico das fazendas as recomendações da pesquisa para o controle do bicudo e identificam as demandas do campo, de forma a buscar novas soluções para os problemas encontrados. Os produtores de algodão e seus colaboradores têm à disposição outra ferramenta para o controle do bicudo em Mato Grosso. Trata-se do Sistema de Alerta de Pragas Emergentes, o SAP, projeto executado também com apoio do IBA. O relatório de monitoramento do bicudo, que voltou a circular na primeira semana de novembro, traz informações e muitos gráficos sobre o nível de pressão da praga nas lavouras, a partir da análise de índice de bicudo por armadilha por semana, levantado em todos os núcleos regionais. Valdir Pacheco, para o SBA. Ainda falando sobre o algodão, por aqui a gente acompanha como estão os indicadores CPEA. A gente vai acompanhar então essa movimentação do dia 30 de novembro, ver então como estão os valores. Você já acompanha comigo na tela enquanto eu falo do dia 30, você pode passear os olhos e ver também os valores do dia 24 até o dia 27. No dia 30 de novembro, R$ 2,25 mais 10 por libra-peso. Tivemos aí uma queda de cerca de 0,10% em relação ao dia anterior, no último dia 27. E também fazendo uma valorização mensal, teve também uma queda para o algodão na ordem de 3,41%. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar os novos valores divulgados pelo governo na tributação da pecuária de corte do estado de Mato Grosso do Sul. E ainda você vai ver que os embarques semanais de milho não tiveram bom desempenho nos Estados Unidos. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR está de volta. Bom, o assunto agora é o crescimento do estado do Mato Grosso. Olha, questão de crise, questão até de encolhimento. Daqui a pouco nós vamos trazer alguns números em relação ao que vem acontecendo com a agropecuária. Terceiro trimestre, IBGE divulgou números importantes no dia de hoje, mas no estado do Mato Grosso, enquanto tudo se aponta para recuo, o estado do Mato Grosso cresce. E nós vamos ver um pouco desse crescimento, alguns exemplos, na reportagem de Valdir Pacheco. A recessão econômica brasileira não tem afetado a atração de novos investimentos em Mato Grosso. Indústrias, incluindo montadoras de automóveis, são alguns setores econômicos que têm mirado os olhos para o estado. Quem sofre, segundo a avaliação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, com a situação, são aqueles que já possuem investimentos em Mato Grosso. A estimativa do valor bruto da produção, ou seja, a renda da porteira para dentro em Mato Grosso, deram uma leve melhorada em outubro. As projeções, segundo o Ministério da Agricultura, MAPA, para 2015, são de mais de 65 bilhões de reais. Um volume de 352 milhões a mais do que o estimado no ano passado. Contudo, o incremento é creditado ao milho, com mais de 10 bilhões de reais. E a pecuária bovina, com quase 16 bilhões de reais, uma vez que a soja e o algodão apresentam decréscimo. Somente a soja deverá recuar 27,3 bilhões para 26,8 bilhões de reais. Em termos de superávit da balança comercial e exportações, constata-se até outubro um recuo de 16,1% e 17,5%, respectivamente, como revela o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, até setembro, o volume de vendas no comércio varejista em Mato Grosso recuou 7,4% em 2015 em comparação ao ano passado. O setor de comércio em Mato Grosso tem sofrido. Em alguns setores, não estão crescendo mais e outros estão até em retração econômica. A crise, de uma maneira geral, ela não tem influenciado tanto no processo de atração de investimentos, mas sim quem já está dentro de Mato Grosso. No caso das atrações de novos investimentos, o fato de Mato Grosso ainda estar positivo em relação ao Brasil, principalmente no agronegócio, é um dos fatores que tem levado o empresariado a olhar melhor o estado. Na vinda de novos empreendimentos, a crise não tem afetado tanto. Na verdade, tem sido uma vantagem, porque, por exemplo, enquanto se olha o Brasil de uma maneira geral, caindo o PIB em 3 pontos percentuais, o estado de Mato Grosso vai crescer 2,8 pontos percentuais. Valdir Pacheco, para o SBA. E olha, hoje foram divulgados números importantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em relação ao PIB nacional e em relação ao que aconteceu no ano de 2014. O IBGE apontava que a alta para o setor da agropecuária havia sido de 0,4%. Só que agora o Instituto ele incluiu ou fez a inserção dos levantamentos municipais, tanto agrícola quanto de pecuária. Com isso, aquela alta que era de 0,4% em 2014, agora é de 2,1% na agropecuária. O PIB da agropecuária, portanto, subiu 2,1% em 2014, comparado ao ano de 2013, depois dessa revisão feita pelo IBGE, colocando os dados municipais. Ainda hoje, você vai ver que o terceiro trimestre de 2015, esse sim, apresentou recuo se comparado ao segundo trimestre também deste mesmo ano. E por aqui tem alta, produtor, fique ligado nos novos valores. É porque começa a partir de hoje, dia 1º de dezembro, divulgada uma portaria da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, que reajusta o valor real pesquisado, que é referência para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre a atividade pecuária no estado sul-mato-grossense. A portaria altera os valores da referência para tributação nas operações de bovinos, assininos, muares, bubalinos, caprinos, equinos e também ovinos. E o Agricultura BR, claro, deixando você atualizado com esses números, traz agora detalhadamente de quanto foi essa alta para cada uma das categorias. E a gente começa aqui com a primeira categoria, são os machos prontos para abate. E esse valor também vale destacar para você de casa que eles não eram atualizados desde o dia 30 de julho. Para os bovinos, por exemplo, essa nova portaria estabelece um aumento no valor de referência de 3,33% para os machos prontos para abate de 24 até 36 meses nas operações internas e o valor passando agora para R$ 2.354, antes R$ 2.278. Já para no caso da arroba do boi gordo, esse ajuste chegou a 3,35%, com o valor passando de R$ 134 para R$ 138,50. Em contrapartida, para o bezerro de 4 a 12 meses, que você acompanha agora nesse próximo fundamento para cria e recria, nas operações dentro do estado de Mato Grosso do Sul, teve uma ligeira queda. E essa queda de 1,10%, passando de R$ 1.092 para R$ 1.080. Já para as fêmeas, acompanhando o mercado, o aumento nos valores de referência foram ainda maiores. O VRP da arroba da vaca gorda subiu 4,64%, passando de R$ 127 para R$ 132,90. E a seguir, a gente acompanha também para a vaca pronta para abate de 24 a 36 meses, uma alta de 6,30%, passando de R$ 1.561,50 para R$ 1.660. E da bezerra para cria e recria também de 4 a 12 meses, 2,08%, passando de R$ 670 para R$ 684. Números, portanto, para o estado de Mato Grosso do Sul. E ainda falando em pecuária de corte, hora de conferir cotações, dessa vez para o bezerro.
Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprimex por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. E aqui no Agricultura BR, o assunto agora é trigo. Vamos falar sobre trigo, só que no mercado futuro, mercado norte-americano, Bolsa de Chicago. Por aqui nós temos alguns destaques. Você tem a operação ao vivo em Chicago agora e nós temos a posição de dezembro ganhando 0,27% a 4 dólares 61 centes mais 25 por bushel. Março, 4 dólares 77 centes mais 50 por bushel, alta de 0,42%. Maio, 4 dólares 85 centes por bushel, alta de 0,20%. Julho vem praticamente estável, uma leve queda de 0,05% a 4 dólares 92 centes mais 50 por bushel. Trigo no mais curto prazo, no curtíssimo prazo, acaba ganhando um pouco, mas continua operando daquela maneira que nós acostumamos a ver o trigo operando nos Estados Unidos. Há muita pressão sobre esse mercado e o mercado vai se segurando ali sempre abaixo dessa marca de 5 dólares por bushel no trigo na Bolsa norte-americana. E por aqui, números atualizados para o trigo de acordo com o indicador CPEA, e é o que a gente vai conferir agora de quanto vem sendo essa movimentação. Lembrando que para a referência ao estado do Paraná, no dia 30 de novembro, R$ 731,16 por tonelada. Uma queda, portanto, que chega a 0,06% em relação ao dia 30 do 11, portanto, uma valorização mensal que chega a 1,33% para o trigo. Aí os indicadores CPEA no estado do Paraná. O assunto são as cooperativas. É que, de acordo com a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, a receita bruta do cooperativismo passou aí de 50 bilhões em 2014 para 55 milhões de reais agora neste ano de 2015. Esse salto de 10% no faturamento das 223 cooperativas localizadas no estado do Paraná. Esse índice do crescimento é o mesmo do ano passado, apesar do agravamento da crise nacional. A Agricultura BR traz para você mais destaques sobre a previsão do tempo e agora falando sobre algo que é fundamental para a produção, a umidade adequada do solo. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos voltar até a Somar Meteorologia, onde a Nadiara Pereira nos traz um levantamento que mostra como é que está essa umidade de solo nas áreas de produção do país. Nadiara. Bom, a umidade do solo reflete bem o que tem sido as chuvas nesses últimos dias. Tem chovido acima da média sobre o sul do Brasil, algumas áreas, principalmente São Paulo, algumas áreas do sul, Triângulo Mineiro e também sobre algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, o solo está bastante encharcado. Toda esta área rosa do mapa aqui, que cobre grande parte do sul, São Paulo, partes do sul do Rio de Janeiro, sul e Triângulo Mineiro, partes aqui do interior do centro-oeste. Aí o solo está bastante encharcado, com índices de até 100% de umidade. Enquanto isso, chuvas mais irregulares atingiram aqui partes do norte de Mato Grosso, noroeste de Goiás, oeste de Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, o solo ainda segue seco em algumas lavouras e nestas regiões o desenvolvimento das lavouras é mais
dificultado por causa desse solo mais seco. Solo seco também aqui no norte de Minas, norte do Espírito Santo e principalmente no nordeste e norte do Brasil. Por causa do fenômeno El Niño, as chuvas ficam abaixo da média sobre partes da região norte e no nordeste as chuvas não estão voltando também por causa do fenômeno e nesses próximos dias a chuva deve continuar abaixo do normal. Então, solo ainda bastante seco nestas áreas e essa combinação de tempo bastante seco e altas temperaturas aumenta também, além de prejudicar as lavouras, aumenta o risco de queimadas no norte e no nordeste do Brasil. Principalmente os estados do Pará e Maranhão são os que têm registrado maior número de focos de queimadas aí por causa desse tempo seco, baixa umidade do solo e altas temperaturas. E agora, para os próximos dias, a situação não vai mudar muito. Os maiores volumes de água vão continuar concentrados justamente onde o solo está mais encharcado, que é em partes da região sul, sudeste e aqui entre Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás. Nas demais áreas, se chover, é uma chuva bem isolada aqui entre Mato Grosso, norte do país, algumas áreas do oeste do Maranhão. É uma chuva bem isolada, alternada com períodos de sol e muito calor, o que ainda não recupera a umidade do solo nestas áreas. E no interior nordestino, assim também como no Tocantins, a situação é mais crítica. Não tem previsão de chuva significativa nesses próximos dias. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigado, Nadiara. Obrigado pela participação. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você vai ver que os embarques semanais para as exportações de milho lá nos Estados Unidos teve o pior embarque nos últimos 2 anos. E você vai ter ainda aqui no Agricultura BR mais informações a respeito do mercado internacional da soja logo após o intervalo. E o Agricultura BR está de volta. Bom, por aqui, a Agricultura BR traz mais informações sobre a previsão do tempo e chuvas um pouco mais intensas atingiram a região sudeste do país. Esse final de semana choveu sobre São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas. Minas, aliás, tem recebido chuvas mais fortes, algumas tempestades e nós vamos conversar com a Nadiara Pereira para saber se essas chuvas mais intensas elas seguem no estado de Minas Gerais. Como é que fica a previsão para a região, Nadiara? Olha, pelo menos para esta semana ainda tem previsão de bastante chuva em grande parte do sudeste do Brasil. Aqui em São Paulo, inclusive, choveu muito forte no final deste mês de novembro e este foi o novembro mais chuvoso dos últimos 37 anos. Choveu 250 milímetros aqui na capital paulista. Essa chuva chegou também na região dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo, também chegou aos reservatórios de Minas Gerais, só que por enquanto não é a solução para a crise hídrica. A elevação do nível dos reservatórios ainda está lentamente, o principal reservatório que a gente fala muito aqui em São Paulo, o sistema Cantareira, ainda opera no volume morto. Então, apesar de ver chovendo muito no sudeste, chuvas até acima da média, por enquanto não é a solução aí para a crise hídrica. E no estado de Minas Gerais, os temporais têm impactado também no escoamento da lama, intensificado esse escoamento da lama em direção ao mar. Aí, então, os altos volumes acumulados que atingem principalmente a faixa leste do estado de Minas. Por enquanto, a atuação de uma frente fria no litoral do sudeste é que gera nuvens bastante carregadas sobre a região. Como a gente já falava antes, a umidade do solo está bastante alta sobre boa parte do estado de São Paulo, sul, Triângulo Mineiro e sul do Rio de Janeiro, por causa das chuvas mais fortes e volumosas, e no norte de Minas e Espírito Santo, por enquanto, as chuvas ainda não foram suficientes para encharcar o solo e nestas áreas os índices chegam a apenas 10%. Para amanhã, ainda há risco de temporais, principalmente na faixa leste de Minas Gerais e na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Em São Paulo, amanhã chuvas mais isoladas e no norte mineiro, tempo bastante seco. Vem bastante calor também, à tarde as temperaturas sobem bastante, passando de 35 graus no norte de Minas, então isso também faz com que a umidade do solo continue baixa nestas áreas. E aqui sobre sul de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, apesar da temperatura não subir tanto, à tarde também vai ter tempo bastante abafado. E agora, para os próximos 5 dias, expectativa de muita água, principalmente no interior, leste e sul de Minas. Em algumas áreas pode chover de 70 a 100 milímetros até o final de semana. E essa chuva aí, apesar de
prejudicar algumas atividades no campo e também intensificar o escoamento da lama no Vale do Rio Doce, ela ajuda a encharcar bastante o solo, principalmente nas áreas produtoras de café de Minas e do Espírito Santo, que estão mais secas. Aqui no Espírito Santo tem previsão de acumulados acima de 50 milímetros nesta semana. E no próximo período, mais uma vez, maiores volumes concentrados sobre Minas, partes do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nestas áreas aqui mais escuras do mapa, deve chover em torno de 70 milímetros entre os dias 6 e 10 de dezembro. No estado de São Paulo, o volume será um pouco menor, mas ainda assim, previsão de chuvas frequentes e volumosas. E o mês de dezembro deve ser marcado mais uma vez aí por chuvas acima da média por causa do fenômeno El Niño, principalmente no estado de São Paulo. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigado, Nadiara. Obrigado pela sua participação aqui na Agricultura BR. E por aqui a gente continua falando sobre o café. E o café você acompanha agora comigo para o indicador CPEA. Os números, então, divulgados para o último dia 30 de novembro, o último dia do dia 30 de novembro, para a gente acompanhar de quanto vem sendo essa movimentação. E a gente começa com o café arábica, então, a saca de 60 quilos, que no dia 30 de novembro, R$ 465,53 a saca. Essa queda foi de 1,72% e tendo também uma valorização mensal que tem uma queda que chega a 1,37%. Da mesma forma, a gente acompanha para o indicador CPEA, dessa vez para o café Conilon, essa movimentação também para o dia 30 de novembro e o valor R$ 375,88 por saca de 60 quilos. Aí sim também uma queda, mas uma queda um pouco menor, que chega a 0,40% no dia 30 de novembro, com uma valorização mensal positiva aí de 0,53%. Por aqui a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha mais cotações para o café. Hoje é um dia de operação em alta para algumas commodities agrícolas na Bolsa de Chicago. Trigo, milho e soja, pelo menos há poucos minutos, vinham em alta. É o que nós vamos conferir agora, trazendo primeiro destaque para o mercado internacional do milho. E nós temos aqui milho operando em Chicago em alta. Essa alta aqui está um pouco maior no mais curto prazo, agora chega a 0,61% a $3,67, mais 25 por bushel. A março vem com $3,74, mais 25 o bushel, uma alta de 0,60% agora, aumentou 1 cento de dólar a posição de março. Maio a $3,80 o bushel, alta de 0,59%. E julho de 2016, $3,85, mais 50 por bushel. Nós vamos mostrar agora alguns fundamentos aqui para o mercado norte-americano, mercado em relação ao que vem acontecendo com o milho. E em relação aos embarques, os números apresentados ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram o pior desempenho em 2 anos. É o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Nós temos aqui algumas análises gráficas que mostram aqui, primeira coisa, histórico de vendas para 12 semanas, aqui o volume total exportado em 12 semanas de safra lá nos Estados Unidos. Aqui são vendas e exportações de milho. E você acompanha aqui que tem 16.580.000 toneladas, abaixo, portanto, do que vinha acontecendo na temporada passada, 21.580.000 toneladas de milho. Em relação aos embarques, foram 298.692 toneladas que foram embarcadas de milho até o último domingo. Portanto, vem com um volume muito baixo de embarque, de inspeção de milho, que foi inspecionado para partir para alguma localidade, para algum país comprador. A situação do milho nos Estados Unidos segue com muita pressão. Nós temos aqui mais números, o pessoal está me apontando que não tem, mas de qualquer maneira, esses números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura americano mostram uma situação de limitação, de teto em relação às exportações, mas principalmente aos embarques na 13ª semana de milho lá nos Estados Unidos.
Já que nós estamos falando sobre o milho, você aí, produtor de todo o Brasil, produtor de milho, já negociou toda a sua produção da temporada 14-15? Esse é o tema da nossa enquete da semana, enquete que você pode colaborar, pode compartilhar aí dar a sua contribuição. E o número a gente pode ser através do WhatsApp, que é o 6796562266. Mas também existem outras plataformas de acesso que, claro, você pode escolher uma mais próxima aí da sua realidade, ou que você pode ver agora nesse VT do Agricultura BR. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. E por aqui a gente fala agora sobre a soja. E olha, com a semeadura da soja chegando ao fim da janela ideal, alguns produtores ainda vêm sofrendo com essa irregularidade das chuvas. E com isso, em muitas regiões, com esse clima instável, alguns produtores estão tendo que fazer o replantio. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. Os produtores rurais de Mato Grosso estão na reta final da semeadura da safra de soja 2015-2016, de acordo com o boletim semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. Porém, mesmo com a semeadura próxima do final, ainda há preocupação com as irregularidades climáticas no estado. Segundo os serviços meteorológicos, as chuvas continuarão irregulares e nos próximos 10 dias haverá precipitações em todas as regiões do estado. Porém, as precipitações serão pontuais. Técnicos têm observado chuvas em diversos municípios, mas não com regularidade. O volume de chuvas também poderá variar bastante, de 10 a 100 milímetros. Há maior probabilidade de chuva nas regiões da BR-163 e Vale do Araguaia, e menor na região do Parecis. Na região de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato, há áreas com baixa umidade e replantio em áreas mais arenosas, divulgou a ProSoja. No sul, não é diferente. A cada 15 dias, chove bem. E como está muito quente, isso pode ser ruim dependendo do estágio da planta. Segundo o boletim do IMEA, essa metade da safra foi semeada na primeira quinzena de novembro. E isso significa que, se chover bem em janeiro, essa soja poderá ter ganhos de produtividade. Entretanto, se houver excesso de chuva na colheita, poderá haver prejuízos para a segunda safra e diminuição na qualidade dos grãos de soja. Valdir Pacheco, para o SBA. Agricultura BR já chegando próximo ao final dessa edição de terça-feira e nós sempre encerramos falando a respeito do que vem acontecendo com o mercado da soja no cenário internacional. Destaque agora fica por conta, primeiramente, dos valores negociados na Bolsa de Chicago, que vinha em alta hoje desde cedo, vem operando em alta em torno de 0,5%. Nós temos aqui as posições aumentando essa alta. Essa alta agora já está girando na casa de 0,7%, o que coloca a posição de julho acima da marca de $9. Essa marca é muito importante. Mas vamos trazer aqui os destaques, porque posição de mais curto prazo é janeiro e é negociado a $8,88 o bushel, alta de 0,79%. Março, $8,90 o bushel, alta de 0,76%. Maio, $8,96 por bushel, alta de 0,73%. E julho de 2017,
8,6 a 9 dólares e 2 centos o bushel, uma alta de 0,75%. Assim vem os negócios com soja nos Estados Unidos, hoje dia de alta para a soja. E olha só, uma curiosidade a respeito do que acontece com o mercado norte-americano de soja. Os americanos venderam vendas e exportações de soja nos Estados Unidos, de acordo com o relatório de vendas e exportações apresentados na última sexta-feira, traz um total de 32 milhões e 70 mil toneladas que foram comercializadas de soja, que foram vendidas para os mais variados destinos. Desses 32 milhões e 70 mil toneladas de soja que foram comercializadas, observe o número, 18 milhões e 400 mil toneladas foram vendidas ou comercializadas para a China, o que mostra o quanto a expressão a China tem nesse mercado, tanto para a soja americana quanto para a soja brasileira e a argentina também. Um outro dado importante que vinha sendo afirmado pela analista Tânia Tosi é que quando o Brasil não tivesse mais soja, era imaginável que os chineses e também outros grandes compradores migrassem para a soja norte-americana. Foi o que nós vimos acontecer durante esse mês de novembro em relação à soja dos Estados Unidos. O Brasil vendeu muita soja em outubro, vendeu muita soja em novembro, mas já não há muito mais como as tradings que operam no Brasil varrerem ou aspirarem soja de algum lugar, porque já há muito pouca soja no Brasil. Expectativa oficial da Conab é encerrar a safra, os estoques de passagem de uma safra para outra, ficarem em 721 mil toneladas apenas. E com isso, o mercado internacional, o mercado comprador, já migrou para os Estados Unidos e agora vão adquirindo soja por lá, mesmo com esse dólar bastante elevado. Por falar em dólar, o assunto agora é a moeda norte-americana, e a moeda norte-americana vinha operando com leve queda no começo do programa, mas bem acima da banda de R$ 3,80. Esse número é muito importante para quem trabalha exatamente com soja. É o que nós vamos trazer em destaque agora. Nós temos o dólar comercial ainda acima de R$ 3,80, mas observe que se a queda estava em 0,1%, 0,18% no começo da Agricultura BR, essa queda agora é muito mais expressiva. Ela é de 1,18% a R$ 3,84. Assim vem os negócios com o dólar comercial, a queda de 1,2% agora. O dólar vai recuando hoje e recuando com um pouco mais de expressão, com um pouco mais de força aqui no país, mas ainda acima de 3,80. E se você perdeu essa segunda edição, não tem problema. Acabando o programa, você acessa o blog do Agricultura BR através do sba1.com e por lá você acompanha toda a nossa programação. Por falar em programação, veja o que foi destaque hoje nesta edição. Bom, as vendas e exportações, mas principalmente os embarques, tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos, seguem lentos. E também com a alta do dólar, também beneficiou aí as exportações dos cafés especiais. Um assunto que foi tema aqui na Agricultura BR foi a alta no faturamento das cooperativas do estado do Paraná. Até agora, no acumulado do ano, aumentou 10%, atingindo 55 bilhões de reais. E por aqui você também acompanhou que a tributação da pecuária de corte no estado de Mato Grosso do Sul, a partir de hoje, tem alta. Bom, a gente vai ficando por aqui. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você.